Bom, estamos iniciando mais uma fase do nosso podcast, né? Biodiversidade, Saberes e Direitos. Hoje temos a honra de ter como convidado o professor José Rubens Morato Leite, que é professor titular de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor pela Universidade de Alicante, Espanha, 2013 e 2014, pós-doutor pelo Center of Environmental Law, Macquarie University, Sydney, Austrália, 2005-2006, doutor em Direito Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, membro e consultor da IUCN, The World Conservation Union Commission of Environmental Law, Steering Committee, ex-presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2013 e 2018, coordenador científico do Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade Risco, GPDA, UFESC, ligado ao CNPq, publicou e organizou várias obras e artigos em periódicos nacionais e estrangeiros. Bolsista de produtividade na pesquisa do CNPq, consultor ad hoc do CNPq e FAPESC. Prêmio Pesquisador de Destaque da Universidade Federal de Santa Catarina, 2011. Membro eleito do Governing Board, Conselho Administrativo da UCN. Prêmio Tese CAPES 2019, categoria Orientador, CAPES. Prêmio Medalha Prêmio USAID International pelo Trabalho Científico, Ação Civil Pública, no caso de Anitápolis, atuação da Defensoria Pública da União para evitar a configuração de injustiça. Faculdade de Direito de Coimbra e Saité de Espanha, 2019. Membro da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, ACALESH. Professor José Rubens, uma satisfação dupla. Primeiro, por nós ter sido colegas do doutorado. Então, encontrá-lo nesse momento e nesse bate-papo que vamos ter é uma alegria pessoal muito grande. Além da segunda satisfação, é exatamente por estar lidando com um professor da nossa academia e que tem uma preocupação que nós compartilhamos com a questão ambiental. É uma satisfação imensa. E eu gostaria, meu caríssimo colega, de iniciar assim uma pergunta bem simples, fácil, uma pergunta, né, que é: o que te levou a batalhar nessa área ambiental? Porque você é um batalhador nessa área, né? Sim. E o que te levou a isso? Bom, Hernani, é prazer também estar aqui com você nesse podcast, né? E dizer que vai ser um prazer dialogar com você. Olha, assim, o que me motivou, acho que você pegou a palavra certa, porque a gente tem que ter muita motivação para fazer alguma coisa que você gosta, né? Porque a gente desenvolve muita coisa quando você tem vontade de fazer interesse próprio, né, em olhar com profundidade em relação a um tema específico, né? No meu caso, eu acho que assim, além de gostar da natureza, eu acho que todo mundo gosta da natureza, né? E além de gostar da natureza, eu sempre tive contato muito estreito com a natureza, vivendo em ambientes e paisagens diferentes, né? E além disso, quando eu entrei já como advogado, já formado, eu fui trabalhar na Secretaria de Serviços de Obras da Prefeitura de São Paulo. E lá nós tínhamos o Departamento de Parques e Áreas Verdes e tínhamos também o Departamento de Limpeza Urbana. Eu era assessor jurídico naquela época, fiquei uns 10 anos na Prefeitura de São Paulo, e logo que entrei, já comecei a trabalhar com os temas do direito ambiental, que era a minha vocação, motivação maior, né? Então, nós cuidávamos dos parques, da regulação dos parques, nós também fazíamos cursos que interagiam agrônomos, engenheiros, que trabalhavam no Departamento de Parques e Áreas Verdes,
e fazendo curso e trocando disciplina, né? Nós na área do direito e eles na área da engenharia. Porque nessa ocasião, isso foi em 82, né? Em 1982. Aí eu fiquei na prefeitura até mais ou menos 1992, sempre já especialista numa área de limpeza urbana, que hoje são os resíduos, né? E daí a questão do verde, da vegetação, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Daí eu vim para cá, aí fui colega do Hernani, do professor Hernani, na Universidade Federal de Santa Catarina, já com uma experiência, porque eu já trabalhei na Comissão do Meio Ambiente da OAB de São Paulo, né? E trabalhava como assessor voltado já na pesquisa do direito ambiental. Então, é esse o meu primeiro motivo do direito ambiental. E depois eu fui para a vida acadêmica, assim como o meu colega Hernani, formando gente e pesquisando a fundo o direito ambiental. Então, a minha trajetória está aí. Primeira, motivação. Sem a motivação, a gente não tem combustível para continuar tratando num tema tão específico, né, Hernani, que você também trabalha nos direitos socioambientais, né, de diversidade, e que nos encanta, né? Pronto. Agora eu falei a verdade, nos encanta, é isso aí, não é só eu, como você também é encantado pelo tema, né? Não, é uma área belíssima, sem dúvida nenhuma, né? Uhum. Estamos falando de vida. Quando a gente está falando da questão ambiental, estamos falando de vida, né? Sim, sim, sem dúvida. Bom, mas E, eu tenho aqui um livro que você publicou, uhum, que é a sua tese, né? Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. isso. Pode me falar um pouco dessa sua tese? Sim, sem dúvida. Essa tese eu publiquei em 1999, quando eu terminei meu doutorado, né? Eu tive um prazer de trabalhar com o professor Gomes Canotilho, em Portugal, que foi meu supervisor do estágio de doutoramento. E nesse período, então, eu construí a minha tese, né? E quando eu estava em Portugal, na Universidade de Coimbra, né? Troquei muitas ideias com o professor Canutilho. Ele é uma pessoa, ainda uma pessoa muito aberta, né? E possibilitou também que eu repensasse alguns aspectos da minha tese, né? Mas aí a tese foi publicada em 2000, em 99 eu defendi, em 2000 eu publiquei, e essa teve repercussão, né? Porque, de fato, essa tese está na 8ª edição, ainda estou publicando ela. Né? E, além de estar na 8ª edição, ela serviu também de palco para muitos juízes e membros do Tribunal Federal, do STF, o STJ, porque o tema ainda estava borbulhando, né? Nós tínhamos a proteção ambiental, ela tem geração de problemas, né? O professor Canutilho, nós temos o direito ambiental da primeira geração, né? Que vem lá de Estocolmo, né? Que vem lá do relatório Middle e assim por diante. E aí chegou a Constituição brasileira, né, em 88, ganhou um patamar muito grande, né, e então ainda era uma novidade, vamos dizer assim. Né, e com isso teve repercussão, esse meu livro ainda tem repercussão, né, e estamos ainda, a partir desse livro, criando passando pela complexidade do direito ambiental, né, daquela primeira geração, porque a primeira geração ela tratava dos direitos subjetivos fundamentais. Quer dizer, então, o direito ao meio ambiente era um direito do sujeito, né? Então, a qualidade de vida, tudo isso, né? E depois, como o direito ambiental ele passa por uma segunda geração de direitos, né? Vamos dar um exemplo lá quando surgiu Chernobyl, né?
aquele efeito colateral de Chernobyl na Europa, ficou patente que o direito ambiental e o dano ambiental ele é transfronteiriço, ele é invisível, ele é imperceptível, né? Então, a segunda geração do direito ambiental já mostra um problema complexo, né? Que pensa no condomínio da Terra, tá certo? E, ao mesmo tempo, trabalha com um problema planetário. Então, nós temos aí um outro direito ambiental, que é bem mais complexo e lida com interdisciplinariedade, lida com uma visão menos antropocêntrica do direito, porque nós precisamos proteger a natureza, precisamos proteger a biodiversidade, né? Porque todas essas questões estão conectadas e são interdependentes, né? E nós estamos ainda carecendo de maior efetividade das normas ambientais, né? Porque a gente vê que o modelo que nós temos de norma ambiental ainda é muito fragmentado. E os problemas relacionados à proteção, não só do ser humano, mas também daquela interdependência homem e natureza, ela exige duas tarefas. Uma tarefa é ecológica, você proteger a natureza, né? Agora, a natureza ela é tida como um bem do processo produtivo, né? Então tem essa dificuldade primeira, né, em proteger a natureza. E a segunda dificuldade, que ainda nós temos uma concepção mais interindividual do direito, né, ligado mais a uma visão antropocêntrica, né? E nós estamos hoje vivendo assim uma emergência climática, né? Então, quer dizer, vamos dizer assim, nessa segunda geração de direito socioambiental, nós estamos agora numa emergência climática que demonstra que existe um nexo de causalidade entre a proteção ambiental e aí a gente coloca na proteção ambiental uma pauta ecológica e uma pauta social, que são diversas também, né? E às vezes díspares, né? Como é que você protege esse todo, sabendo que as normas são criadas pelos homens, né? E tem a ganância de um capitalismo extremado, né? Que a gente também vive, que é, vamos dizer, até um capitaloceno, né? Podemos até ter o Jason Moore, que fala do capitaloceno, né? E a gente, a olhos vistos, né, a gente percebe que nós estamos perdendo qualidade de vida e agora estão vendendo tudo, entendeu? Você não consegue garantir o mínimo que traga qualidade e, ao mesmo tempo, uma certa harmonia em relação à natureza, né? E eu acho que nós estamos aí num momento muito complexo, né? E que exige, vamos dizer, uma revisão total societária, né? Revisão do modo pelo qual a gente percebe essas conexões do meio ambiente e da proteção integrativa, né? Como é que você protege, então, por exemplo, a integridade ecológica? Então, é complicado, porque a integridade ecológica ela exige um sistema de governança que paute sobre a resiliência ecológica dos bens naturais, né? E esses bens naturais eles são percebidos de forma complexa como os processos ecológicos essenciais, né? Então, quer dizer, eles são uma interconexão de vários fatores que trazem a resiliência dessa integridade ecológica, né? Agora, se a gente pensar na integridade social, que também é uma pauta, porque eles estão correlacionados, né?
Então, quando você pede uma resiliência social, ela é diferente da resiliência ecológica. Então, nós temos duas resiliências que são meio díspares e que, ao mesmo tempo, nós temos que protegê-las, não é? Porque eles estão no viés da interdependência, né? Então, tudo isso traz uma complexidade muito grande que, então, vamos dizer assim, nos exige, tanto nós da área jurídica, como áreas afins dessa questão da proteção ambiental, que tem uma abordagem mais cientificamente ancorada e, ao mesmo tempo, que interajam para, vamos dizer, qualificar maior a gestão, a governança socioecológica, né? Então, nós precisamos pensar agora, de agora para diante, porque os elementos que nós temos aqui ainda são prevalentes, né, dentro dessa visão do capitalismo extremado ou do capitaloceno, né, que nós ainda pensamos a natureza como de forma instrumental, né? E ela tem que ser vista de uma forma integrativa, porque nós já atingimos o limite de vários fatores que já estão mencionados pelo IPCC. Então, de fato, aí um resumo, né, é um resumo dessa abordagem assim mais complexa do direito ambiental, do direito ecológico. Isso. Né? Essa questão da crise climática, mais adiante eu vou voltar para te perguntar. Mas eu estou fazendo um caminho, porque tem um conceito que você utilizou aqui nessa sua obra, e que foi, inclusive, teoria de base de uma mestranda que eu orientei, que é a noção do antropocentrismo alargado. Poderia explicar essa noção para nós? Então, assim, essa é uma noção que a gente tem que também levar em conta, né? Porque, então, a proteção ambiental, ela não pode ser uma proteção, aquela proteção só para um direito do ser humano, né? Como é que a gente alarga isso, né? Então, quer dizer, esse é um conceito que é mutável, né? E, assim, hoje não temos escapatória. Eu acho que, se a gente não pensar no ecológico, nós estamos pensando errado, tá? Porque se você não põe a base que dá qualidade de vida, você não está olhando sobre essa intersecção, né? Que é o ser humano e, ao mesmo tempo, a natureza, né? Então, quando a gente falava em antropocentrismo alargado, era uma visão de harmonia que deveria ter, né? Mas isso só quem faz são, vamos dizer, a população indígena, talvez, ou aqueles que têm uma sensibilidade ecológica aguçada, né? Porque a gente vive assim meio anestesiado com a visão econômica, né? Que nos faz olhar só para uma direção e, de fato, a gente tem que olhar para outra direção, né? Agora, não dá para fazer isso numa perspectiva. Até tem um livro muito interessante, né, do Luigi Ferraioli, que acho que o Sérgio Cadermatori, um colega também, né, que prefaciou ou traduziu esse livro, né, do Ferraioli para o português, que o Ferraioli propõe, na teoria garantista, vamos dizer, a revisão das Nações Unidas, né? Porque se nós temos um problema que os Estados não estão enfrentando, porque os Estados têm a sua soberania e têm a liberalidade e discricionariedade de gestionar o patrimônio que faz parte do Estado, né? Eles acabam não tendo a imposição pelas Nações Unidas
né? E aí não conseguem efetivar, por exemplo, uma convenção de biodiversidade, que é suma importância para manter a floresta de pé, né? Tá certo? Então, hoje já existe, todo mundo está discutindo isso, né? Mas o Ferraioli faz um projeto de lei que ele quer mudar tudo, porque é lógico que a gente entende ele também. Ele é um teórico garantista, ele quer garantir que o Estado faça, né? Então ele propõe a Carta da Terra, entendeu? E na Carta da Exato. Terra é um novo pacto, como foi quando houve a criação das Nações Unidas, né? E ele propõe mais que isso, ele propõe que se faça um tribunal internacional de proteção ambiental, dos bens comuns, dos bens fundamentais, né? Então, quando ele instiga a gente a pensar nesse assunto, nós estamos pensando em outra proposta que tem que ser planetária, tem que ser complexa, né? Então, exige dos alunos, dos pesquisadores que nós orientamos, né, Nani, que pensem também em trazer novidades para isso, né? Eu agora, na minha carreira, agora eu trabalho mais assim, agora, professor ficou ecológico de uma vez, né? Eu fiquei, então tá, estou lá. É lógico que no próprio meu livro do Gano, eu já tocava nas funções ecológicas e tal, né? Na restauração, tudo isso, né? Mas eu acho que você tem que, talvez, para mim, agora, o que mais me motiva, falar, não, então vamos defender os mais vulneráveis aqui, né? Então, os vulneráveis são as pessoas que sofrem, né? E vulneráveis é o meio ambiente, é o ecológico, né? É a natureza, são os bens comuns, né? Que fazem serviços ecológicos sistêmicos, produz qualidade de vida, né? Então, como que a gente, né? Então, vou lá, então agora, não, isso aqui, quanta gente nós formamos, né? Tá certo? Agora, então, a professora ficou na juridicidade ecológica. Então, bom. Ainda bem que eu estou na juridicidade ecológica, entendeu? Porque, assim, olha, ontem, nessa semana, eu vi o ministro da Economia falando, o Haddad, né? Tá certo? E daí eu falei, pô, ele teve uma entrevista com o André Trigueiro, no sábado agora, né? E eu assisti até o fim lá, porque eu achei interessante lá o debate, né? Porque ele falou, não, agora a gente tem que pensar no ecológico, o Haddad falando, né? E aí nós temos um projeto, que é um projeto de manter a floresta de pé, nós estamos dando dinheiro para isso, né? E daí o André Trigueiro perguntou do caso da Foz, do Amazonas, né? Que estão lá querendo explorar o petróleo, tá certo? E daí ele falou, não, nós prescindimos do petróleo, né? Mas o Brasil tem o direito de olhar o que ele tem, entendeu? Ele tem direito a investigar aquilo que ele tem, entendeu? Ele saiu, né, dentro do possível, né? Porque ele, lógico, é um político, está no governo, né? E é do Partido dos Trabalhadores, né? Então tem toda essa história. Mas nós não podemos. Então, eu quer dizer, até gostei da fala dele, porque ele falou que na COP 30 vai propor também, além dessa projeto de edital que eles têm de financiamento, propor um fundo de investimento para voltar o dinheiro para a floresta de pé, para manter a floresta, com os países megadiversos, Congo, Indonésia, Brasil. Então, quer dizer, esse fundo vai ser lançado na COP 30. É um bom começo, né? Não é um bom começo, é o início de alguma O coisa, né? início. Então, eu realmente achei que eu gostei da fala dele, apesar da questão da Foz,
ali da bacia do Amazonas, eu não gosto dessa proposta, né? Porque realmente nós estamos já no limite e ainda, se formos explorar, é um contrassenso, porque pode acontecer danos de magnitude muito forte, né? Então, Então, tudo isso, né? Então, talvez seja uma discussão que, no meu entender, ainda vai contra um pouco essa visão. Mas, assim, nós estamos vivendo hoje com a era Trump, tudo isso, fica cada vez fica mais difícil, né? O capitalismo e o capitaloceno tomam conta de barreiras que as questões ecológicas têm em relação à sua proteção efetiva, né? muito bem. Uma questão importante, né? Você tem um grupo de pesquisa, o GPDA, Direito Sim. Ambiental e Ecológico Político, Ecologia Política na Sociedade de Risco. E você trabalha muito com essa reflexão, né, em cima da sociedade de risco. É. Não, é isso, eu vou falar um pouco. Ó, o nosso grupo de pesquisa, desde que eu entrei na UFSC, assim, logo no começo, assim, em 94, eu já fazia, assim, atividades de extensão, né? Então, o que a gente fazia? A gente entrava com ação civil pública, né? Ali no EMAGE, tudo isso, para a proteção dos bens ecológicos, né? Fazia, às vezes, que é permitido você entrar como legitimado ativo nas ações civis públicas, né? Então, a gente fazia prestação de assistência judiciária gratuita às ONGs na temática ambiental do estado, da cidade de Florianópolis, né? Então, a partir daí, fizemos algumas ações, uma ação que nós movemos ali no shopping, antigo shopping Iguatemi, que porque fizeram uma mudança no plano diretor para construir mais edifícios e tal, numa área que era uma região de mangue, que ficava do lado do shopping e que tinha uma especulação imobiliária, porque o shopping apareceu lá naquela região do Santa Mônica, que é uma região que tem mangue, restinga e etc., e que sofria de efeitos colaterais no próprio shopping, que ficava inundado quando tem chuva forte por causa da região de mangue, né? Região de restinga, né? Então, nós entramos com ação, o juiz deu uma liminar, e aí conseguimos também que fizesse uma avaliação dos impactos ambientais na região e tal. Conseguimos alguma coisa, né? Então, conseguimos alguma coisa. E agora, mais recentemente, eu tenho muitos alunos lá, né? Eu trabalhei muito com os alunos, fiz livros com os alunos também, fiz um manual de direito ambiental com os alunos, né? E os alunos de mestrado, doutorado, participaram disso, mas recentemente nós entramos com uma ação civil pública estrutural, né, da Lagoa da Conceição, né? Infelizmente, a Lagoa da Conceição teve um colapso de uma estação de tratamento de esgoto, né, que em 2021, e a partir daí, desse colapso da lagoa, eu coordenei essa clínica, né, de direito ambiental, direito ecológico, dentro do GPDA e junto com o OSH, que é o Observatório de Justiça Ecológica da professora Letícia Albuquerque, né? Mas eu que coordenei as ações, mas aí nós entramos com uma ação civil pública estrutural, em que nós juntamos 11 pareceres, e que nós pedimos que, já na discussão do BEC, né, lembrando do BEC, falamos da irresponsabilidade organizada do poder público, né, porque o BEC tem esse conceito, né, que existe uma irresponsabilidade organizada em avaliar os riscos ambientais e ecológicos, né? Então, nós falamos que o poder público ele está fragmentado, e ele não olha sobre a tarefa de diálogo entre os vários entes do poder público para fazer uma gestão
que seja uma gestão de governança, né, quando se trata das questões ecológicas, né, e ambientais. Mas, mais que isso, de forma trazendo novidade para o direito ambiental, existe uma lei municipal que está ali na lei fundamental do município, né, e lei orgânica do município, né, agora lembrei, esqueci o nome, lei orgânica do município, que reconhece o direito subjetivo da natureza. Então, a lei orgânica do município de Florianópolis reconhece, um projeto do Marquito, que é um vereador que agora já é deputado estadual, que reconhece o direito subjetivo da natureza. Então, nós entramos como legitimados, dando assistência a várias ONGs e propondo a natureza como sujeito de direito, né, que olhando sobre o aspecto da categoria do bem difuso. Se é um bem difuso, nós podemos, então, nomeá-lo, né? É a bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição. Nós queremos proteger o macro bem ambiental, né? Então, nós fizemos uma vertente para explicar para o juiz que existia um reconhecimento de uma lei municipal, que a natureza é sujeito de direito, né? E que, a partir daí, você incitou uma juridicidade ecológica, né? Então, eu juntei vários pareceres, a contribuição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e vários pareceres da legitimidade autônoma, vários juristas, né? Porque como eu trabalhei ali no Instituto de Direito Planeta Verde, eu conheço muita gente. Então, pegamos pareceres de juristas conhecidos, gratuito, pro bonos, né? E o juiz concedeu a liminar, né? O juiz concedeu a liminar, dizendo que é um caso de irresponsabilidade organizada. Ele motivou, justificou nesse sentido, acatou as nossas propostas e, ao mesmo tempo, criou uma Câmara Judicial de Proteção da Lagoa, que está servindo para assessorar o juiz nas medidas estruturais da ação civil pública em curso, né? Porque a ação é demorada, né? Mas ainda está, sim, discussão. Nós temos um meio participativo em que todos os réus participam dessa ação e, além dos réus, participam também as entidades de associação de bairros, tudo isso. E nós, recentemente, em outubro do ano passado, nós conseguimos uma liminar que o juiz deferiu uma medida estrutural no qual incumbiu o poder público a restaurar a integridade da lagoa através de medidas baseadas na natureza, né? Então, isso foi dado pelo juiz, porque nós já tínhamos discutido com a Câmara, que estava assessorando o juiz, e que ali era um problema sistêmico e precisaria de medidas estruturais e baseados na natureza. Então, ele deu várias medidas que foram propostas, existe um projeto também de medidas estruturais, só que a CASAN, que é o órgão responsável pelo saneamento básico, ela entrou com recurso para a 4ª Região, o Tribunal Federal da 4ª Região, que já tinha garantido a liminar, porque já houve uma outra liminar que foi agravada, mas o Tribunal da 4ª Região manteve intacta a decisão do juiz liminar, e nessa segunda hipótese ele suspendeu, o Tribunal da 4ª Região resolveu suspender. E agora nós estamos entrando com outras medidas, aí, então o processo anda em curso ainda, e agora nós estamos pensando numa medida mais forte, né? Então, já que é uma ação estrutural, né, cabe outros pedidos, e não foi divulgada no mérito ainda, nós estamos agora estudando o que nós vamos propor em relação a isso, né? Mas é isso, essa experiência, então, que eu estava relatando para você, é uma experiência de levar à universidade
perto da comunidade, que eu acho que é o mais legal da universidade também, né? Porque você vai com o incentivo dos alunos, não, vamos mudar isso aqui e tal. Então, vamos lá, né? Vamos fazer alguma coisa diferente, né? Então, é isso. Então, nesse percurso, que já vão mais de 20 anos, né? Eu estou lá fazendo isso que eu acho que é uma missão dessa juridicidade ecológica ainda. Né? Agora eu já estou mais nessa falando, não, agora eu pego isso ou paro de uma vez, entendeu? É melhor pegar aquilo que você acredita, né? Aquela motivação que você tinha lá atrás, não pode, aquela chama que você tinha atrás, você não pode perder, né? Então, para a geração futura, você fala, olha, eu estou trabalhando e tal, mas assim, dentro dessa perspectiva, né? É isso, eu acho que a gente pode contribuir, né? E é isso. E recentemente, eu acho que é isso, eu acho que eu vou contar para você, porque eu acho que tem a ver com a questão da emergência climática. Se você quiser, eu deixo para depois, né? Porque nós trabalhamos junto ali no Conselho da Justiça Federal. Antes eu queria fazer um Tá, link. tá. Sem dúvida, o trabalho que você vem desenvolvendo aí é extremamente interessante, belíssimo trabalho. Mas eu quero aproveitar, veja, você, no fundo, você está trabalhando com um dos pontos que eu considero que é o direito à cidade. Uhum, Você veja que você levantou uma questão importante, o direito subjetivo da natureza. Né? A natureza como sujeito de direito. Lógico, nós não podemos separar esse termo natureza, a natureza do campo, a natureza da cidade. Tá? Evidentemente. Então, vamos pegar esse direito subjetivo à natureza. O que acontece? O que nós observamos no âmbito da cidade? Né? A cidade tomada pelo capital e pela especulação imobiliária, principalmente. Né? E ela vai agindo de tal forma que todo aquele direito da subjetividade, né, direito subjetivo da natureza, mas que é um direito subjetivo do ser humano, no sentido de que essa natureza vai lhe propiciar benefícios, né? O que vamos encontrar? Setores dentro da sociedade que serão extremamente prejudicados em função disso. Tá? Veja o caso que aconteceu agora no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, aconteceu em vários lugares. Quem é que foram os mais prejudicados? Exatamente aqueles que perderam, né, esse direito à cidade, no sentido bem que eu estou colocando, dentro dessa subjetividade, direito subjetivo da natureza. Né? Então, a minha pergunta se dirige a ti no seguinte: como pensar, a partir dessas questões, né, um certo sentido assim, do direito à cidade, mas pensando ele a partir da natureza, sim, e não a partir da especulação imobiliária. Eu vou dizer, então, esse é um ponto que nós estamos convergindo de novo. Você sabe que a gente sempre converge para temas que nós dois gostamos, né? Então, é assim, porque o direito ambiental te dá essa margem também, né? Então, eu entrei com um projeto agora, ainda não parei, né? Falei, não vou parar, mas não vou parar. Então, eu entrei com um projeto do CNPq agora, ainda não foi avaliado, tá? Mas é um projeto que é dentro desse tema que você falou, que é ligado ao direito da cidade, né? Que nós olhamos assim a teoria do capitaloceno, tem que ser um pouco mais audaz ainda, né? E aí eu propus estudos de caso, a partir de uma visão que a especulação imobiliária e a construção civil está se apropriando do que tem de melhor na cidade, que ela está vendendo a natureza. Então, ela só constrói em locais que têm bens comuns, bens ecológicos, para trazer o maior ganho de capital e, ao mesmo tempo, ela se associa com um patriarcado cooperativo aí, entendeu? Que vamos dizer assim,
que é a moeda verde. Você lembra desse caso da moeda verde aqui de Florianópolis? Não sei se você lembra, porque a moeda verde foi uma operação da Polícia Federal aqui em Florianópolis, em que mostrava proximidade das autoridades do poder público que autorizam na área do plano diretor e etc., né? E de bens comuns, muitas vezes, e que houve a prisão de vários secretários e etc. Um dos casos mais conhecidos, além do caso do shopping Guatemi, que eu já tinha relatado para você, porque também teve autorização e estavam ligados a uma certa corrupção, né? Também teve o outro shopping, que é o Shopping Floripa, que fica no bairro do Saco Grande, João Paulo, em que se construiu um shopping do lado de um rio, né? Em que já inundou algumas vezes, né? Então, já teve prejuízos muito grandes, até nessa última chuva de fevereiro, que é oriunda da mudança climática, né? Ela entrou ali dos carros, acabou com os carros que estavam na garagem. Muitos estrangeiros estavam aqui, na época era verão, fevereiro, ficaram desesperados, não tinha orientação nenhuma, não sabiam o que fazer, né? Então, mostra a importância de se discutir isso, né? E aí, como a gente tem esse caso, já que eu te relatei o caso do shopping Guatemi, e depois eu peguei um outro projeto anterior, que chamava Just Site, com a Universidade de Coimbra, o professor Alexandre Aragão. E aí, nesse projeto lá, junto com a professora Aragão, eu também aprovei um projeto aqui, que era olhar o sistema de informação geográfica, né, para trazer mais justiça territorial, né? Porque se você tem dados, informações, você consegue falar, ó, aqui não pode construir, porque se construir aqui, vai pegar uma APP, vai pegar uma restinga, tem tudo, né? Hoje, na informação geográfica, bem cuidada, né? Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com a inteligência artificial, mas se a inteligência artificial ela traz dados corretos, ela nos ajuda a olhar com uma visão macro, entendeu? Então, tem os dois lados. A inteligência artificial pode ser benéfica ao meio ambiente, desde que seja controlada, seja real, né? Seja verificável, e os programas funcionem de modo a não colidir com os interesses mais relevantes da sociedade, né? Bom, basicamente, então, esse projeto foi posto, entendeu? Então, nós falamos no projeto que nós temos uma experiência agregada, que nós já fizemos ações civis públicas e que agora o que nós queremos é lidar com a especulação imobiliária pela construção civil, né, na cidade de Florianópolis, estudando os casos a partir da moeda verde, do caso do João Paulo, que já estão aí, né, que a gente já conhece, para ver se tem algum assim, feedback, né? Eu acho que aí entra bem na sua área, na nossa área aí, que essa área é uma área que eu explorei, mas não como você, é uma área que eu assim, só como assistência jurídica, mas agora eu falei, não, vamos desmascarar tudo isso aí, vamos falar a verdade, ó, é isso aqui, capitaloceno, é a natureza que está sobre forte demanda, e nós precisamos rever esse modelo, né, e vamos fazer produção científica em relação a isso, né? Agora, eu vou deixar para a minha sucessora, falar, toque o barco aí, eu já dei o que tinha que dar, né? Tá certo? Não, é importantíssimo. Escuta, agora vamos aí para a questão climática, nessa crise, né? E você consegue se imaginar, por exemplo, né, diante
de tudo que está acontecendo e ainda existiram aqueles que resistem à realidade, ou seja, a realidade está aí, né? A Sim. crise climática ela é clara. É. E nós aqui, né, nessa última problema climático aí, né, com essas chuvas intensas, aqui em Santa Maria se sentiu, né, todo o estado do Rio Grande do Sul foi violento o ano passado, né, para Santa Catarina, em vários lugares também tem sentido isso, Sim, sim. né? E você vê que ainda há uma resistência a admitir a realidade, né? O que você, para você, assim, por que essa resistência significa que o capital é tão forte assim mesmo? Eu acho que são duas coisas que estão ao mesmo tempo, né? Primeiro, a política, porque hoje temos a ultradireita que mexe com essa questão de negar a mudança climática. E isso é feito de modelo igual, né? Se você tem uma ultradireita americana, a outra ultradireita ela rege sobre a mesma base, né? Então temos um problema político muito forte e que hoje traz uma dicotomia, né? Ou é da ultradireita ou dificilmente da esquerda. Então tem outros modelos, mas assim tudo isso traz um transtorno para esse problema, né? Então, o negacionismo ele é um dos problemas mais acentuados. Mas eu acho que no fundo, tem outros elementos também que estão juntos, né? Aqui no Brasil e não só no Brasil, também o pessoal mais religioso, né? Eles estão também dentro dessa visão política. Hoje no Brasil tem uma bancada religiosa muito forte também, né? Tem também os ruralistas, aqueles que conhecem o problema, mas querem ter o lucro, né? Tá certo? E que se mantém negando, né? Se mantém negando. Mas muitos deles sabem do problema, porque já estão usando tecnologia para evitar problemas na sua produção, no processo produtivo, né, que estão relacionados com as questões ecológicas, né? Então, quer dizer, então, vamos dizer, é um mundo, é uma sociedade que ainda não conscientizou do problema e já está tardia, né? Ela, infelizmente, já está tardia, porque os limites do planeta já estão mostrando com evidência que nós não temos muitas saídas, não temos saída, né? Então, adaptação, mitigação, tudo isso. Agora, a gente não tem nem defesa civil. Como é que a gente vai fazer isso, né? O Rio Grande do Sul não tinha nada da defesa civil. Santa Catarina fala que tem tecnologia e tudo isso, mas não tem servidor independente que trabalha na defesa civil, ou é um bombeiro que trabalha ali, ou salva-vidas, entendeu? O cara é comissionado, entendeu? O cara é comissionado, o que ele vai fazer? Né? É um cara que só obedece à ordem do político, não é? Então, tem essa dificuldade. Então, nós estamos aí com uma necessidade muito grande em relação à emergência climática, né? Nós temos que usar toda a tecnologia que nos ajude, né? Então, aí as tecnologias podem nos ajudar, né? A prevenção, a precaução, né? Ultimamente está saindo aqui, todos os celulares estão recebendo os alertas, né? Que eu acho que já é alguma coisa, entendeu? Melhor do que nada, entendeu? E aí, se pelo menos você sabe o que vai acontecer, né? E aí, assim, eu acho que o mundo tem que se transformar, né? Então, mitigação, adaptação, tem a ver com o quê? Planejamento, prevenção, precaução, não é? Agora, o brasileiro faz isso? Nunca fez, né? Se ele faz de maneira esporádica, né?
Mas nós temos que olhar para esse perfil. Né? O perfil principal é prevenção, precaução, plano diretor. Né? Estou falando da cidade, tem que ter. Né? Então, tudo isso nos traz, vamos dizer, uma necessidade de repensar tudo. Né? E é isso, a tecnologia, eventualmente, se bem elaborada, né, ela até pode trazer uma melhoria, mas assim, tem que ser controlada também. Né? Se o cara põe um programa lá, Y, se ele olha só sobre a ótica dele, você está criando o programa. Né? Então, se o programa for um programa pervertido, ele vai pensar diferente na hora de lhe dar os dados. Né? Então, nós temos o problema do programa, o problema da decisão que o cara está usando através do programa. Quer dizer, se você não controlar aquilo que você está decidindo através da inteligência artificial, você não controla nada, entendeu? Você só aperta o botão e fala, está aqui, ó, tchau. Né? Tá aqui, ó, a decisão está aqui. Ó. Apertou o botão e pronto. Não é assim que se resolve. Né? Você tem que verificar os dados, cientificamente ancorar, ver se o sistema de predição funciona. Um monte de coisa, né, que a gente ainda não conhece. Né? Nós ainda que somos de outra geração, pegamos a tecnologia da informação no meio do nosso caminho, né? Nós sabemos alguma coisa, mas não sabemos quase nada, né? Tá certo? Então, imagina o idoso, coitado. O idoso, né? Nós estamos nos 60, mas tem o idoso do 80. Aquele não aprendeu nada, não consegue gerir nada e ainda tem que saber a senha, o número. Coitado, né? Não dá, né? Então, é complicado. É verdade. Mas veja bem que, né, nós temos um sistema, né, que as decisões elas estão em vários lugares e não estão onde deveriam estar, ou seja, de repente a sociedade não consegue interferir nas decisões. Né? Então veja que a paisagem mudou. Né? Por exemplo, se tu vai conversar com o mundo rural, você diz, bom, a paisagem de hoje não é a mesma há 40 anos atrás. Né? E o que significa essa mudança de paisagem? Exatamente todas aquelas defesas naturais que existiam, por exemplo, né? O lajeado, enfim, o caso aí de Florianópolis, né? Todas aquelas áreas ali, onde é que foram construídos, o que eram antes? Eram os mangues, né? Os mangues eram protetivos da própria... Né? E o que aconteceu? Nós alteramos toda a paisagem. E essa paisagem se tornou o quê? Ela se tornou agressiva para o ser humano. Né? Evidentemente. Lógico, para os mais vulneráveis. Evidentemente, são os que mais são atingidos. Né? Então, aí a questão, até que ponto a gente consegue manter um diálogo no sentido de dizer, olha, não nos olhe como inimigos, nos olhem como alguém que está pensando no futuro das próximas gerações, no futuro dos seus netos e coisas. Né? Olha, como é difícil fazer esse diálogo, né? Então, sabe, Hernani, eu acho que é o seguinte, você e eu temos algo em comum, né? Que a gente quer a proteção efetiva, né? A gente não quer meia proteção, entendeu? Então, assim, eu acho que se a gente ainda está formando pessoas, é o que a gente agora pode ainda fazer, entendeu? Porque você fala, ó, eu formei vários advogados, mas são alguns, a maioria deles são advogados poluidor. Falei, puxa vida, que coisa que eu fiz, né? Tá tudo errado, né? Mas eu não quis criá-los, entendeu? O cara que entrou lá naquela vida e se tornou, né? Mas a gente ainda tem o que falar, entendeu? Porque a gente tem história nós vivemos esses momentos, né? Então, quer dizer, eu ia te falar isso. Eu participei de uma jornada no Conselho Federal de Justiça.
que eles fazem enunciados. Estava lá o Fiorilo, estava lá, tinham vários, entendeu? Bons juristas e alguns não tão bons juristas, né? E alguns que são do Código Civil, entendeu? Tem de tudo lá, entendeu? Sim. Mas conseguimos lá fazer 70 ou mais 80 enunciados que é ligado a queimadas, que era o problema que estava havendo na ocasião, mudança climática e ação civil pública estrutural, para desenvolver um pouco a interpretação jurisdicional. Eu acho que foi uma jornada assim para mudar alguma coisa, entendeu? E aí tem alguns enunciados que já falam da mudança climática, fala do dano climático, do sistema da Terra, entendeu? Falam também da restauração in natura como prioritária, em vez da compensação ambiental. Fala danos que são de lucros obtidos com queimada e etc., que é um patrimônio público, bem comum, né? Então, tem todas essas, vamos dizer, enunciados que servem para o juiz lidar um pouco melhor com isso. Não sei se ele vai usar, mas o Conselho da Justiça Federal ele serve para direcionar ideias mais contemporâneas. Nós não temos uma lei da ação estrutural, mas então o enunciado ele já dá algumas indicativos para como o juiz deve se encaminhar nesses casos, entendeu? Então não vai mudar a justiça, mas vamos dizer dá munição para algum juiz mais sensível para ele ir para um caminho da juridicidade ecológica, né? Quando a gente, por exemplo, eu vou falar de um enunciado aqui, agora eu peguei aqui o enunciado. Na reparação do dano ambiental, ainda discutindo aquela discussão do dano ambiental, né? Na reparação do dano ambiental à biodiversidade, nela incluído recursos hídricos, deve-se dar prioridade à restauração in natura, por meio da recuperação ou recomposição do bem ambiental sob uma abordagem ecossistêmica e social, sendo a compensação ambiental ou ecológica uma forma subsidiária e complementar ao sistema de reparação de danos, incluindo os danos morais, né? Então, esse enunciado ele tem aquilo que nós queremos. Quer dizer, é uma coisa difícil, porque o dano ambiental ele vai ser um processo de 15 anos ou mais para até a reparação, né? Mas está direcionando para o juiz para ele olhar ecologicamente, né? Você fala, ó, excelência, não vai receber dinheiro por causa disso, né? O dinheiro é subsidiário e complementar. Quer dizer, o que se quer é voltar a que aquele bem ambiental faça os processos ecológicos essenciais e produza serviços ecológicos sistêmicos para todo mundo, não é? Então isso que a gente pode ensinar, né? Então quer dizer, se nós eu e você não descobrimos a pólvora, nós estamos dando o caminho para o cara, falou, ó, você tem que pensar diferente, o jurista que se formou. Falou, ó, você tem que pensar no todo, nessa interdependência, vamos dizer, o antropocentrismo alargado. É outra coisa, entendeu? É você olhar sobre uma outra ótica, né? Essa ótica mais sistêmica, né? De governança. Né? Eu acho que é isso. Muito então, bem. acho que a gente tem ainda alguns, historicamente, né? Tá certo? E nós temos, assim, uma maneira de olhar a coisa de alguém que já retratou, passou por uma época, né? Que viu muita coisa na sua frente, né? É isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Uma última pergunta. Sim. Tem esperança ainda?
Bom, assim, se eu trabalho com direito ambiental, eu tenho que olhar a luz no fim do túnel, né? Eu não posso deixar de olhar ali a luz no fim do túnel, né? Agora, tem as juventudes, assim, eu dou exemplo, eu tenho um filho só, né? E um filho que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor na área da engenharia de automação, né? Ele fala, a ciência tem que ser crítica, né? Quando a gente faz as questões relacionadas com o meio ambiente, né? Você tem que procurar eficiência energética, mas tem que pensar socialmente o que vai ser essa nova realidade, né? Quando a gente estava falando sobre inteligência artificial, a gente tem que discernir que a inteligência artificial ela pode servir, mas ela tem que olhar a ciência do modo crítico. Não, esse aqui está querendo só lucrar e está querendo abocanhar alguma coisa, entendeu? Então você tem que olhar sobre o lado da ciência social, com construção social. Você está construindo a ciência também. Então, se ele está fazendo isso, ele gosta disso, então acho que é bom, entendeu? Porque você está olhando para o lado social da ciência, né? E eu acho que isso é interessante também, né? Bom, mas tem a mãe dele também, que é professora, está lá, diretora do CNPq, né? Então está lá também trabalhando como física, e ele também pegou esse lado. A gente tem que acreditar numa luz no fim do túnel. Então é Sem isso. dúvida. Não, eu penso que se a gente ainda está aqui e está lutando, é porque a gente está olhando lá na frente, ainda que alguma coisa pode ser feita, É né? verdade. Tá bom. A gente faz a parte da gente, né? É isso mesmo. Mas, José Rubens, foi uma alegria, uma satisfação, Prazer. agradeço muitíssimo a tua disponibilidade, né? Imagina. Foi né, um momento muito bom, muito importante, um momento assim, né, de belas reflexões, e a gente que está nessa questão ambiental, a gente tem que fazer isso mesmo, né? Nós temos que nos comunicar e fazer essas reflexões. Muito Então, bem. agradeço muito e deixo à Obrigado. disposição se quiser dar uma mensagem final. Não, eu só quero, sim, eu queria agradecer o Luiz Hernani, que é uma pessoa que sempre nós, eu acho que nós fomos amigos desde o início, né? E você sempre me deu valor, e a recíproca é verdadeira, né? Eu Obrigado. sei que você faz um serviço brilhante aí com seus alunos, formou muita gente boa, né? E estão aí, alguns se saíram muito bem, se você puder colocar uma lista de ex-orientandos que foram bem-sucedidos, né? E você também está de muito parabéns, né? E eu gostaria depois do link dessa gravação, do podcast, que eu vou divulgar aqui no Instituto Planeta Verde, Direito Planeta Verde, também para o GPDA, o Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco, e também para os meus alunos ali que estão fazendo doutorado, ó, escuta isso aí, porque estamos discutindo lá com o professor Hernani, que me fez umas perguntas cabeludas, né, para a gente tentar, né, extrair alguma coisa que sirva, né, uma experiência agregada. É isso aí. Ok, muito agradecido, uma satisfação imensa estarmos nesse momento, né, e reencontrá-lo, e vamos em frente. É isso que Muito importa. obrigado. E apareça por aqui. Um Ok. abraço. Tchau.